Olá, pessoal! Mais um Domingão do Carlão aqui no canal do Boi. Você que está aqui já nessa quase madrugada, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O programa de hoje está show de bola. Minha conversa é com Evaristo de Miranda. O Evaristo de Miranda, ele tem uma carreira extraordinária de 40 anos na Embrapa e hoje ele é o chefe geral da Embrapa Territorial. E veio aqui falar com a gente, trazer um mundaréu de coisas. Esse homem tem muita coisa para falar. Evaristo, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você e com as pessoas que nos acompanham aqui. Pois é. Ô, Evaristo, vamos começar do começo. Vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. Você tem uma história de vida interessantíssima. Nascido na Mooca, em São Paulo, Sim. e morou em vários lugares do mundo. Me fala um pouquinho da sua família, como é que foi é, essa sua trajetória de vida e esse comecinho na cidade de São Paulo, lá na nossa Mooca. A minha família, do lado da minha mãe, eles são de origem italiana, né? Do lado do meu pai, são de origem portuguesa. E como muitas dessas famílias que migraram para o Brasil, eles se encontraram mesmo na capital. E são pessoas que têm histórias muito diferentes e que... Mas eu fui criado assim, com essas memórias vivas da Europa, né? De Portugal, da Itália, memórias muito diferentes desses avós e bisavós, né? Do lado da minha mãe, são pessoas que têm uma história interessantíssima. Ainda vou escrever um livro aí sobre um desses personagens, que é um bisavô que deixou muita coisa escrita. Era um homem extremamente culto e que veio para o Brasil, que viveu lidando com café ali na região de Andradas. Isso do lado da minha mãe, né? Uhum. Do pai é um pessoal que veio do campo, de Portugal, que também eu vivi uma experiência muito forte indo visitar essa região, ainda com 21 anos, assim, e foi uma experiência muito profunda, porque eu fui a pé, assim, pela Espanha, norte da Espanha, Salamanca, entrei em Portugal por trás. Naquela época, para você ter uma ideia, a fronteira, onde você tinha um controle de fronteira, era a 25 quilômetros da fronteira geográfica. Não tinha nada, era um deserto, né? Ainda é muito desértica. Uhum. Uma região, eu fiquei nos trabalhos de campo com eles, minifúndio, o vilarejo lá, a aldeia portuguesa, em 73, quando eu estive lá, não tinha luz elétrica ainda. Né? Era inacreditável, assim, a pobreza, a dificuldade, mas ao mesmo tempo também toda essa maneira de viver, de lidar com as estações, de enfrentar o inverno, de se preparar, de acumular grãos, de ter os animais, enfim. Quando você era menino, você já tinha essa visão, essa ideia de falar assim, eu quero ir lá conhecer de onde veio a minha família, quero conhecer as origens. Como é que você se interessa por esse tema? Eu me interessava, assim, porque eu tinha um avô paterno que tinha uma memória muito fotográfica. Ele veio para o Brasil já jovem, então ele contava coisas muito maravilhosas, né? Histórias muito especiais que ele viveu no campo, lá em Portugal. Então eu sonhava de conhecer essa região, né? Porque, claro, era quase que um paradoxo mental, né? Porque ele me apresentava um mundo maravilhoso, né? E você podia até se perguntar por que ele veio para o Brasil, né? Se lá era tão... tinha tanta coisa assim, tinha uva, tinha pera, tinha maçã, tinha leite, tinha pão, tinha trigo, tinha lobo, tinha inverno, tinha um monte de coisa, né? Histórias de lobo, histórias assim fantásticas. Mas, enfim, eu tinha um pouco essa vontade. Assim. Do lado da minha mãe, impressionava porque eles tinham uma origem nobre, descendentes de condes, de Conte Sala, a família Sala, e que eram condes que vieram da Catalunha, foram para a Itália em histórias de revoltas. Eles tinham uma árvore genealógica, que acabaram perdendo numa mudança, né? Ver se pode. Mas ali era uma coisa assim de conhecer um pouco, enfim, essa história é uma história, enfim, longa, né? Mas eu tinha. Agora, quando que eu entrei no ginásio, eu fui estimulado tanto por professora de português como por um professor de desenho a fazer um diário da minha vida. Quando eu falava da sua, você devia fazer um diário. Uhum.
escrever um diário com 13 anos, né? E até hoje eu tenho esse registro da minha vida, né? Então eu tenho mais de 50 volumes aí, ano a ano, da minha vida. Se você me perguntar, sei lá, dia 18 de janeiro, no começo de janeiro de 75, de 84, onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, eu vou lá e acho, né? Mas quando eu terminei o colegial, o científico, eu já trabalhava, e aí eu achei que eu não sabia muito ainda direito para onde que eu ia ir. Eu tive uma oportunidade aí, uma série de histórias de viajar, viajei pela América Latina, acabei indo para a Europa, e depois lá houve essa condição de eu avançar em direção à agronomia. Como eu já disse para você, eu me interessava muito pela pobreza rural, pelos pequenos agricultores, queria contribuir com isso, estava preocupado com o Nordeste, queria fazer sociologia rural, economia rural, essa era a minha ideia. Mas eu encontrei em Paris um intelectual brasileiro, que é um padre, faleceu até não faz tanto tempo assim, chama Luiz de Sena. Ele é conhecido do Walter Barelli, Uhum. de sociólogos da França importantes, sociólogos da mesma escola do Fernando Henrique Cardoso, etc. Uhum. E me aconselhou dizendo que não, que eu devia fazer agronomia primeiro, depois me especializar em economia. E foi assim, nesse caminho, que eu acabei entrando numa escola de agronomia, estudei agricultura lá na França, e, enfim, aí foi a minha carreira lá pela Europa, né? Mas foi Como uma é que carreira. você, como é que você, essa viagem que você está falando que você fez pela América Latina é uma dessas viagens tipo mochilão ou você tinha um propósito? Como é que você na Europa, como é que você se sustentava nesse período aí? Na América Latina, eu tinha vínculos com o movimento católico, que era a Juventude Estudantil Católica da época, da Ação Católica, e eles Uhum. tinham secretariado em Montevidéu, depois o secretariado foi para Lima, Uhum. e de reuniões com eles, de eventos, foi uma oportunidade também para viajar, então tinha um certo vínculo assim de movimento estudantil, vamos dizer assim, né? Também me ajudou lá na Europa, porque eu pude obter depois uma bolsa lá do Comitê Católico, que me ajudou nisso, então isso me ajudou lá. Eu também trabalhava para ganhar. E a escola de agronomia lá é um negócio bacana, porque você tem assim, tinha, né, naquela época no quadro, oferta de trabalho no fim de semana. Porque os fazendeiros lá, eles têm dinheiro, tudo, eles viajam no fim de semana, vai para cá, vai para lá, mas tem que ter alguém para as vacas, das cabras, do negócio, né? Eu ia trabalhar em propriedades rurais, né? Isso me trouxe um aprendizado muito grande, assim, prático, porque depois eu enfrentei também situações difíceis, né? Eu me lembro que na época da Páscoa, no mês de abril, mais ou menos, março, talvez, de 75, eu ia para uma fazenda, eu ia de bicicleta de trem, né? Você pega o trem com a bicicleta, Uhum. desce com a sua bicicleta, eu chegava lá na fazenda, mas quando eu chegava ele já tinha viajado. Eu ficava cuidando das cabras, fazendo tudo, depois eu ia embora e o cara voltava, eu já nem estava mais lá. Era meio assim, né? Mas aí era Páscoa e ele era uma viagem grande, ele tinha ido para Córcega, uma coisa assim. Ele tinha 80 cabras Sunning, dessas que dão 6 a 8 litros de leite por dia, cabra, né? Uau! É. E eu tinha que lidar com a cabra, fazer ordenha, etc, tudo isso, né? Mas acontece que deu uma onda de frio tardia, e o pior é que tinha chovido e depois ficou frio. Aí quando chove, está molhado, os fios, forma aqueles pingos de gelo, a fiação cai, cai energia elétrica, bloqueou trem, o exército francês teve que tirar trem. E aí cortou toda a energia elétrica, nossa. E eu estava sozinho lá, com 80 cabras, umas 40 em lactação, e eu tive que começar a tomar medidas. O aquecimento da casa era elétrico, parou o aquecimento, né? Então eu mudei lá para o meio das cabras, eu cortei a ração das cabras para diminuir a lactação, não tirava todo o leite, que eu tirava na mão, não podia mais usar os equipamentos para fazer Uhum. ordenha. Era tudo ordenha mecânica, mas eu tinha que fazer com. E aí eu comecei, ordenhava um pouco a cabra, tirava uns 2 litros, parava, né? Para não dar mastite, não dar problema, mas não tinha como ordenhar totalmente as cabras. Depois também não tinha refrigeração, porque os caras não passavam todo dia para pegar leite. Aí eu montei umas pilhas de gelo lá fora e fui pondo os galão dentro do gelo para ficar 0 grau.
Enfim, eu fui me virando, né? Fui me virando durante alguns dias. Fui morar lá no meio das cabras, no meio do feno, fiz uma barricada para mim no meio das cabras, porque era quentinho lá onde tinha as cabras, elas esquentam o ambiente, né? Aham. Eu, na hora de eu ir embora, no domingo eu não fui, porque os caras não voltaram, né? Então eu continuei lá cuidando das cabras, né? Na segunda-feira, não fui para aula, nada. Eu sei que os caras chegaram, não lembro mais bem, isso daí, 2 dias, uma coisa assim. Aquelas coisas de agricultor, né? Porque ele chegou, eu lembro, assim, de cima eu vendo, ele foi olhando as coisas, ele viu os latões, viu o gelo, viu, ó, foi vendo, né? E agricultor, né, assim, que não fala muito, né? Ele perguntou para mim, aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí tá sem energia? Eu falei, mas voltou hoje. Eu falei, mas, bom, e aí como é que você fez? Eu falei, fiz isso, fiz aquilo. Caiu a produção. E eu fui cortando a ração. Eu falei para ele, fui diminuindo, porque, não, tá certo. Ele falou, agora voltou da energia, né? Volta devagarinho, sobe de novo. Tá certo. Não, você fez tudo certo. Ele comentou pouco, assim, comigo, eu fui embora. Bom, mas para te dizer que era uma época assim que eu precisava de dinheiro, tudo, né? Mas para encerrar, um dia eu olho lá na minha conta no banco, né? E tinha uma grana preta assim na minha conta, que não era minha, né? Aí eu fui lá no banco, tem um depósito aí que não é meu, deve ser um engano, quem que botou esse dinheiro aí? E os bancos franceses, aquele atraso, né? Eles demoraram para ter cartão de crédito, eles demoraram para entrar na internet. A França tem o jeito dela de viver, né? E aí o cara, não, você acha que eu tenho que distribuir isso? Eu falei, mas você é o banco, né? Uma puta briga. O cara falou, não sei, vamos ver, vamos verificar, vai levar meses para saber quem fez esse depósito. Eu falei, tá bom, eu em Lyon, né? Uma cidade. O cara olha, me dá o nome do cara que depositou, era o cara que eu trabalhava. Mas era um dinheiro que dava para comprar assim um Uno Mille. Dava para comprar um carrinho, assim, um carro não muito, mas dava. Era Aham. muito dinheiro, entendeu? Era assim, uns 30, 40 mil hoje, vamos dizer uma coisa assim. Uhum. E o cara que ele me pôs esse dinheiro pelo que eu tinha feito, sabe? É um negócio assim impressionante. Eu voltei Olha depois, só. só vi agora que o senhor, né, o cara, tudo bem, tem pouca conversa, agricultor, né? Mas eu sei que são pessoas que eu mantive assim com vários agricultores na Europa, uma relação humana muito forte, até com os filhos dele, e alguns eu até visito às vezes quando eu tenho ocasião de ir no campo, né? Então essa proximidade com os agricultores foi muito boa na minha formação. Eu acho, né, que até hoje me mantém sempre muito perto dos produtores rurais. Eu gosto muito dele. Então, Esse curso seu na França, você fez a agronomia de que ano a que ano lá? isso aí foi de. É que lá o ano não é igual aqui, né? O Aham, ano não segue o ano civil, mas foi assim, de 73 a 77, mais ou menos. entendi. No último ano, existia uma escola de agronomia tropical em Paris, porque Hum. eles tinham colônias, tudo, então, eles tinham institutos. Eles tinham o Instituto Nacional de Pesquisa do Amendoim, eles tinham o Instituto Nacional de Pesquisa do Cacau, eles tinham o Instituto Nacional de Pesquisa da Cana-de-Açúcar. A França tem isso aí, né? Uhum. Na época. Depois eles juntaram tudo isso, enfim, fizeram várias reformas, né? Mas aí eu fui fazer essa especialização em agronomia tropical, que foi também muito interessante, me abriu a perspectiva de trabalhar na África, assim, nos estágios de final de estudo, né? De fim de conclusão de curso, e eu fiz isso já trabalhando em região semiárida, no Senegal, né? Na realidade. Essa Então, experiência sua da África, acho que foi uma coisa marcante na sua vida, né? ela foi quando eu fui para o mestrado e doutorado, porque havia uma grande seca na África, a Europa estava ajudando com comida, com médicos, com coisas, etc., no sul do Saara, no Sahel, mas também ajudou, queria ajudar com ciência, e fez um chamado para fazer pesquisas que ajudassem a entender a região, etc. E havia um grupo de universidades, etc. E eu também me candidatei com esse grupo, para não entrar aqui muito em detalhes, mas era no Níger essa pesquisa, um país que fica entre a Líbia assim, e a Nigéria. Pega Uhum. ali o Saara, entre a Argélia e a Líbia, e embaixo a Nigéria. Ali é o Níger, né? Faz fronteira com o Tchad, do lado de cá. Então, país muito isolado, muito central na África, muito longe do oceano, né? O Saara domina quase todo o país. E nesse país é que eu fui fazer, então, estudos que depois serviram de base para o meu doutorado. Aí eu aprendi a língua na época, de lá, que é o Hausa, e fiz uma experiência humana também muito enriquecedora. Eu tinha agrônomos que nós contratamos, tínhamos técnicos agrícolas, né?
e a gente estudava a produção agropecuária dos vilarejos, assim, num eixo que ia desde o Saara até o começo das regiões já quase de savana, assim, começando a região mais úmida, né? E, e não era muito usual naquela época um europeu, um branco, andar por esses lugares, né? Muito menos ele morar lá, né? Mas eu acabei negociando para eu. Era muito viajar, era muito longo da cidade que eu tinha uma base para ir até lá. Tinha um campo experimental, uma estação experimental de pesquisa agronômica. Mas aí eu acabei decidindo dormir nesse vilarejo. E aí pedi algum lugar que eu pudesse. As imobiliárias não eram muito ativas na época, né? Não tinha internet para você achar alguém que estava alugando de palha, né? Aí todo mundo me olhando meio atravessado, mas o ferreiro lá do lugar, o ferreiro falou, não, você pode ficar na minha casa, né? Eu achei o máximo, falei que homem gentil, né? O ferreiro logo me ofereceu de ficar na casa dele. Depois que eu fui descobrir que é o ferreiro, né? Num vilarejo desse, que figura é essa, né? Que personagem é esse na história, né? E esse homem que trabalhava com metais, que fundia laterita, que fazia ferramenta agrícola, essencialmente, né? Uhum. Eles têm ferramenta muito... Mas eu fui morar na casa dele e, enfim, aí tive que ver com os deuses do fogo, com meteoros, com coisas assim inacreditáveis, que eu conto um pouco nesse livro, ao viver junto com o ferreiro, né? O ferreiro. Você falou nesse livro, mas vamos pontuar aí agora. Eu queria chamar a atenção de vocês, que são a nossa audiência aí, que a gente está diante de um pesquisador da Embrapa, 40 anos de Embrapa, mas a gente está diante também de um dos homens que tem uma produção literária fantástica, mais de 40, autor de mais de 40 livros, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa nossa prosa aqui hoje. Então, só para situar. E esse livro que ele está falando é o, esse aqui, ó. mostra aí a geografia da pele. Esse livro é um livro que teve uma repercussão gigantesca, né, Evaristo? Porque, assim, quando eu estava trabalhando lá, o projeto de pesquisa ele se propunha a esclarecer 5 coisas muito concretas. Que havia uma discordância entre as estatísticas agropecuárias e a produção, a população, e as universidades, tem muita gente tentando entender esses problemas. Eles acabaram um dia me levando para me esclarecer umas coisas, né? Mas eles falaram que eu tinha que prometer que eu não ia contar para ninguém, né? Exatamente o que eu estou tentando. Como é que eu não vou contar para ninguém? Não, não pode. Quanto tempo tem que ficar em silêncio? Aí eles falaram, 3 vezes 7, né? Falei, nossa, 21 anos? Eu falei, é tempo que não acaba mais, né? E aí um chefe deles lá, um líder, falou, não, mas aquela parte lá é 7 vezes 4. Então, você promete que você não vai falar para ninguém durante 28 anos, na realidade, né? Aí eu falei, então tá bom, tá combinado, porque agricultor é assim, né? No bigode você fala e tá valendo. Uhum. E realmente eu tenho mais de 1000 artigos publicados. Você pode entrar no meu site pessoal, você vai ver, tem mais de 1000 artigos, estão todos lá, artigos no Brasil, no exterior. Eu nunca escrevi um artigo sobre isso. Aí, quando deu 30 anos, que não faz muito tempo, aí eu escrevi o livro. Né? Escrevi porque aí eu cumpri o Você estava meu lado. autorizado. Eu começo até com esse livro com uma frase do Padre Vieira, que diz que o melhor intérprete das profecias É o tempo. é o tempo. Né? Quando você escreve um livro 30 e poucos anos depois da experiência que você viveu, você tem também uma outra maturidade, uma outra compreensão. Né? Certamente, se eu tivesse escrito logo depois que eu saí da África, e lá no meu trabalho de pesquisa, eu tive que dizer que eu não tinha conseguido entender esse assunto. Ia ficar... E não coloquei mesmo isso daí, mas tive essa experiência. E esses personagens que eu conheci lá foram pessoas extraordinárias, principalmente o Ferreiro. O Ferreiro é, na nossa tradição aqui dos afrodescendentes, Ogum, né? O Senhor do Fogo, né? E é um personagem, ele é um pouco como essas pessoas que praticam o aborto, né? Essas mulheres que fazem aborto no interior, né? Assim, de forma artesanal, vamos dizer assim. Quer dizer, pessoa que é muito mal vista, né?
mas ao mesmo tempo eles precisam dela de alguma forma, né? Então, o ferreiro é visto assim como uma espécie de obstetra da natureza, porque eles acreditam que a terra ela gera os metais, como um ventre de uma mulher. Então, se fica muito tempo lá o metal, ele vira ferro. Você pode tirar ferro. Se deixar mais tempo, ele vai virar cobre. Se deixar mais tempo no ventre da terra, ele vira ouro. Então, ele tem um processo. Só que o ferreiro ele vai lá e aborta isso. Ele rompe a lei da natureza, ele pega a laterita, leva para um forno e extrai ferro. Ele não dá tempo, ele não espera a natureza fazer o caminho. E ao desrespeitar essas leis da natureza, assim, de forma muito simplificada, né? Ele é um cara que precisa se proteger muito, precisa lidar com energias que a natureza toda hora está querendo cobrar isso dele, né? Então ele já é meio fora do vilarejo, né? Ele tem um estilo de vida muito diferenciado. É gozado que a mesma palavra para útero é um pouco a palavra para forno, né? Então ele tem toda uma maneira de trabalhar esses metais e eu vivi coisas muito impressionantes lá, porque não é fácil derreter metal, obter fusão de metal. No livro eu explico isso, e isso envolve sacrifícios, né? Então, às vezes, ele fazia todo um trabalho com metal, com forno, eles com aquelas foles, né? Pondo ar, temperatura subindo, e a mulher fazendo uma espécie de umas rezas. E aí, tinha uma hora assim, e ela ficava segurando no pé, assim, no pé, uma galinha preta, um negócio assim. Aí tinha uma hora que ela tirava debaixo do seio, porque eles levam coisa embaixo do seio, anda sem roupa aqui. E elas levam assim embaixo do seio, põe faca, colher, leva coisa, segura assim pela mama mesmo. Enfia o cabelo também, aquele cabelão, pichain. E numa hora ela tirou assim a galinha, botou em cima do forno, cortou o pescoço, aí começou a correr aquele sangue vermelho, né, por cima do forno, e ao mesmo tempo começou a sair metal vermelho embaixo, sabe? Começou a sair a fundição do metal, assim, aquele vermelho do metal saindo, sangue correndo em cima, o metal saindo embaixo, uma sincronia, assim, nas coisas que eles faziam, né? Mas, enfim, coisas, assim, muito especiais com esse cara. Só queria dizer uma última coisa dele, é que eles capinam o milheto, o sorgo, eles capinam com os instrumentos, o solo é muito arenoso, né? É que é como um barbeador desses Presto Barba, entendeu? Ele tem uma lâmina mole e eles não deixam o capim crescer muito. Onde a gente passaria uma vez com a enxada, eles passam 2 ou 3. Mas é muito rápido, porque eles vêm rec. Com aquelas lâminas, vêm cortando todas plantinha curta. Agora, aquelas lâminas que são finas, elas quebram muito, né? Então, o ferreiro, na época do plantio de cultivo, na época da chuva, ele trabalha muito, porque as pessoas chegam e deixam os instrumentos do lado de fora da casa dele, na cerca, os instrumentos. E os filhos ficam saindo, pegando o instrumento, trazendo para dentro, ele conserta, o filho leva para fora, põe lá fora. Ele não sabe de quem é, ele não sabe nada. Ele sabe que o cara, ele olha, ele conhece o instrumento, viu que quebrou aqui, ele vai lá. Raramente alguém vinha explicar alguma coisa, porque eram rupturas típicas do material, do equipamento que eles usam. E eu falava para mim, pô, esse cara não está cultivando a terra dele, né? E aí foi uma coisa impressionante, porque quando veio a primeira colheita, as pessoas passavam lá fora e punham coisas lá fora. Punham um saco de milho, 2 sacos de milheto, um pote de mel e um pão do coisa. O filho saía lá fora, pegava, trazia para dentro. Não sabia quem era, quem deu, quem não deu. Quer dizer, um cara podia muito bem consertar tudo, não dá nada, eles não iam saber, entendeu? Não iam saber quem era, quem não era. Então, um velho menos, né? Os jovens dão mais, porque eles são mais fortes, né? Então, você vê uma sociedade que tem uma estrutura na produção agropecuária, e você chegar no meio disso e querer pôr um adubo ou pôr uma variedade, você precisa refletir um pouquinho, entendeu? Não é como chegar em qualquer lugar, né? Você precisa entender como é que aquele mundo funciona, que é um mundo muito complexo. Eu fiz mapeamento de solo lá, e as terras eles reatribuem todo ano. Então, você cultiva esse ano aqui, depois de um tempo ele muda. O chefe ele redistribui as terras todo ano. E as mulheres têm terras. E ele dava sempre as piores terras para as mulheres. Né? Eu falei, pô, as mulheres vão sempre para os piores lugares. Né? E achava aquilo uma injustiça enorme, inicialmente. Depois, quando eu olhava a produtividade dos campos no final do ano, era tudo meio empatado, né? Falei, como é que é possível isso, né?
Depois eu fui descobrindo que uma mulher lá de 35 anos, assim, mais ou menos, ela já tinha divorciado em média 3 vezes. E quando ela divorcia, ela vai embora com os filhos e o bem que ela pode levar é o rebanho. Então ela investe muito em caprino, não em bovino, mas em caprino. Porque se ela brigar com o cara e for para outro lugar, ela leva as cabras embora. E como então o rebanho é essencialmente de pequenos ruminantes, ele está na mão das mulheres. E elas é que têm esterco, entendeu? Para pôr esterco no campo, né? E ao pôr esterco, elas são capazes de produzir mesmo em terra ruim. E acaba empatando com os homens que não têm tanto esterco, que fica com umas terras um pouco melhor, mas que no fim dá meio empatado. Assim, eu estou simplificando aqui um pouco esse sistema, mas é um sistema muito sofisticado que eu estudei no meu doutorado, como que essa agricultura, né, que os rendimentos, a produtividade, eu fiz com apoio de laboratórios da França, eu fiz vários estudos lá, técnicos mesmo, né? Usei imagens satélites, fiz muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, então, essa relação entre o social, né, o ambiental e a produção mesmo, as leis agronômicas, né, que regem a produção agrícola, para mim foi uma experiência extraordinária. Os pastores, o jeito que eles gerenciam o rebanho, né, a transumância que eles fazem. Tinha muita história que eu podia ter contado antes, mas eu, como eu tinha prometido para eles não abordar alguns assuntos lá do balanço da segurança alimentar deles, deixei e foi esse livro aí. Então, esse livro resume um pouco essa minha experiência na África. Eu voltei com a Embrapa várias vezes, nós recebemos também missões da África, a Embrapa tem feito um trabalho de colaboração, né? No caso do algodão, o Brasil teve um programa importante para apoiar o algodão lá na África, enfim, nesses países do Sahel, né? Então, é um continente que eu tenho muito respeito, assim, muito amor mesmo, eu diria, por essas pessoas. É imensa, a África é um continente gigantesco, ninguém pode dizer que conhece, né? Mas eu trabalhei bastante nessa região semiárida. E de lá eu acabei vindo para Petrolina, porque era o semiárido e a Embrapa estava montando um centro, então de lá eu vim para Petrolina. Se eu não tivesse ido para a África, para o semiárido, talvez não tivesse vindo para a Embrapa, ou se tivesse vindo, não teria ido para Petrolina, não sei, né? Mas, ô Evaristo, antes de você está da África, você voltou para, vamos dizer assim, da África você voltou para Paris, e daí o Foi. Eliseu Alves foi te encontrar lá em Paris, é isso? Conta um pouquinho essa história. Essa passagem do Eliseu é muito interessante e muito engraçada, eu diria. Ao andar do gado, não tinha GPS, não tinha nada. Mas eu tinha uns contadores de passo e tal. E eu vi que o gado andava muito para ir comer em algum lugar, que não era campo cultivado, depois andava muito para ir beber, andava muito para voltar para o cercado e com os pastores, e não tinha tempo de ruminar, o gado não ruminava. Então, foi um ruminante que não rumina, é um problema, né? Então, simplificando, eu fiz quantificações disso e fiz uma nota técnica, ainda durante a tese lá. Fiz uma nota técnica sobre esse fato, dessa questão muito séria, que é um ruminante que não rumina, né? Uhum. Vamos dizer assim, estou simplificando aqui também, né? Mas essa nota técnica fez muito barulho lá, sabe? Porque o diretor do Instituto de Veterinária Tropical, vários centros de pesquisa divulgaram essa nota, falando, pô, precisa ir um brasileiro lá para ver o que... Nós estamos lá há 100 anos, nunca vimos isso direito, fica falando de endoparasita, de ectoparasita, de melhorar a genética, não sei o que, e o gado não rumina, pô. Então não adianta nem dar comida, irmão. Discutiu, e aí outras coisas da tese. Então eu tive realmente uma proposta boa de trabalho lá, quando eu terminei meu doutorado, e eu estava de interesse de voltar para o Brasil, mas falei, bom, então eu posso ficar aqui um tempo, né? Contratado lá no Instituto de Pesquisa francês, como pesquisador francês, com o salário da França, com uma carreira pela frente, né? Podendo ir de bicicleta para o trabalho e tal. E estava eu muito feliz começando essa carreira. Me avisaram que vinha um brasileiro lá visitar o Instituto de Pesquisa e que certamente o diretor-geral talvez falasse para ele que no quadro de pesquisadores deles tinha um brasileiro e pudesse ser que ele quisesse vir comigo, mas talvez nem acontecesse nada. Eles falaram, eu estou te avisando só para você estar aí na quarta-feira de manhã, vai que ele vem aqui. Eu falei, não, eu vou estar aí e tal. E aí veio lá o Eliseu, eu na hora já comentei com você, eu falei, bom, esse cara, será que ele vai falar inglês comigo? Né? O que ele vai falar?
Mas ele chegou logo falando em mineiro mesmo comigo, né? Assim, de mineiro, logo de cara. Ó, fazendo o que aí? Eu falei, eu trabalho com satélite, estudando os recursos naturais, agricultura, pastagem, uso das terras. Comecei a mostrar em região semiárida tal, cheio de botão, de luzinha, de coisa, né? Aí ele falou para mim, pode parar. Pode parar que você vai trabalhar na Embrapa. Eu falei, o que é? Ele falou, não, você vai trabalhar na Embrapa, pode parar com esse negócio aí e tal. Eu falei, imagine que eu vou trabalhar na Embrapa. E eu até, quando cheguei em casa, comentei para minha namorada, falei, é um cara prepotente, impressionante, o cara chega aí, fala que eu vou trabalhar na Embrapa, nem sei o que é isso direito, né? Imagine. Mas, na realidade, daí 1 mês e meio eu estava contratado praticamente pela Embrapa, daí 2 meses estava contratado como pesquisador, porque ele falou que tinha esse centro que eles estavam montando em Petrolina, era no final de 79, e que ele queria mudar a situação lá no semiárido. Tinha muita coisa para fazer, faltava pesquisa lá, que eu podia ir lá ajudar a montar esse centro, né? Eu falei, mas pesquisa precisa de pesquisador, né? Falei, claro, por isso que eu quero que você vá para lá. Eu falei, eu sei, mas precisa de mais pesquisador. Você falou para mim, eu falei, mas quantos pesquisadores eu posso contratar? Ele falou, PhD você pode contratar 100. Eu pago, eu contrato 100. Se você me trouxer 100 PhD, eu contrato todos. Eu falei, pô, isso aí, né? Negócio, pô, Mudou de figura. fiquei meio abalado. E depois, para resumir, eu tive conversa com outras pessoas da Embrapa. Tem o Marçal também, uma pessoa que me orientou também nesse sentido, um cara que era lá da equipe do Delfim Neto, que mexia com floresta e tal. Enfim, teve algumas pessoas que entraram nesse circuito, lá na Embrapa, o Baldino, outros. Mas depois ele falou que, não, vai construir o centro lá. O que nós vamos pôr lá no centro? Hidrologia, isso, aquilo, tal, os laboratórios. Eu falei, mas tem dinheiro para construir esse centro? Para eu gastar lá e construir o centro? Ele falou, tem. Eu falei, quanto é que tem? Eu lembro que ele falou no singular. Ele falou, tem 50 milhões. Eu falei, 50 milhões? Eu quase caí de... Aí, dólar. Eu falei, eu tô indo. Falei, tô indo. E aí eu vim, né? Para surpresa geral de muita gente e tal, assim. Eu queria também voltar mesmo, né? Então foi uma transição rápida, assim, da França para a Petrolina e foi também uma experiência muito bacana construir, depois inaugurar, né, o Centro de Pesquisa do Trópico Semiárido e é um centro que nós pudemos contribuir assim fundamentalmente em 3 linhas que eram novas lá na região, quer dizer, o desenvolvimento da irrigação no Vale do São Francisco, né, e uma irrigação diferente daquela da Codevasf, dos perímetros públicos, do Denox, não, irrigação privada, capital privado irrigando. O governo não tinha mais dinheiro para investir em perímetro público, não tinha, era caríssimo, e com um monte de problema de gestão, etc, etc. E eles falavam que não ia dar certo. Eu gastei assim 2, 3 anos em reunião, quanta reunião? Não, falavam para mim, doutor Evaristo, vai salinizar o solo. Eu falava, não vai, não é tecnologia do Neolítico, é tecnologia da Embrapa, não vai salinizar o solo, vai dar certo. Não vai dar problema, por isso que não vai. Falava, não é do Neolítico, é da Embrapa. Então, mesmo assim, foi muita discussão, né? Também você ouvia muito um discurso de Sudene, tem toda uma intelectualidade de antropólogo, do Josué de Castro, os economistas Celso Furtado, que ele formou muita gente, né? O Manuel Correia, que é gente que eu até conhecia, respeito muito, né? Mas eles diziam, poxa vida, ao invés de trazer uma tecnologia adaptada ao homem do sertão, compatível com a sua cultura, com a sua tradição, com o seu meio ambiente, isso está trazendo uma tecnologia que ele vai ter que se adaptar a ela. Isso está completamente errado, não é assim que tem que ser feito, né? Aí eu falava, olha, a tecnologia adaptada a ele faz 4 séculos que nós temos. E ele está não sai disso. Nós temos que trazer um negócio diferente, que o cara vai, né? Então, foi assim uma coisa, no começo, muita discussão, né? Muita coisa. Mas também você decidia coisas rapidamente. Uma vez eu estava no avião, estava o Eliseu e estava o Delfim Neto. E uma hora o Delfim, ele falou... Eu não sei se era a época que ele era ministro da Agricultura, eu não lembro agora direito, acho que era. Ele falou, olha que absurdo, né? Esse rio aí, enorme aqui nessa região, e não tem 1 hectare irrigado, né?
Aí eu falei para ele assim, graças a Deus, né? Eu falei, né? O Eliseu, ele me olharam assim, ele falou, como graças a Deus? Eu falei, não, porque esse solo aí não serve para irrigação. Eu falei, se irrigar, vai salinizar. Para irrigação, o importante não é a água, é solo. Você tem que ter primeiro solo. A água é detalhe quase. Aí ele ficou muito chocado com essa história. Falou, não, peraí, nós estamos pondo dinheiro em irrigação, será que o solo está certo? E é um cara que tinha visão, né? Eu falei, não sei, falei, né? Onde é que tem solo bom para irrigar? Eu falei, também não sei. Mas dá para saber? Eu falei, dá, a Embrapa pode mapear isso aí. Mas para te dizer, Carlão, nós estamos pousando em Petrolina e já tinha liberado, eu não lembro, mas assim, sabe, tipo, 35 milhões, um puta de um dinheiro para fazer o mapeamento das áreas irrigáveis no Vale do São Francisco. Então as coisas andavam muito rapidamente, né? Era uma época assim que a Embrapa recebeu muitos recursos, pôde alavancar projetos, né? E também nós fizemos naquela época o primeiro zoneamento da soja no Nordeste. E Uhum. quase para a gente também, em 1980. Imagine soja no Nordeste, não tem nada, né? Não, tem lugar que dá para fazer soja, na Chapada do Apodi, na Chapada Diamantina, no oeste da Bahia, e a gente mapeou isso aí. Mas todo mundo achava um absurdo. Você vê hoje, Tem quer mais dizer, soja lá do que aqui, né? mais soja lá que aqui. O Nordeste faz 3 anos, ele ultrapassou o Sudeste em produção de alimento. Né? Eles estão produzindo aí mais de 20 milhões de toneladas de alimento, de grãos, e é essencialmente o sul do Maranhão, o sul do Piauí e o oeste da Bahia. Não tem na Chapada do Apodi, tem lugar que a gente pôs que não aconteceu. Mas nesses lugares aconteceram, né? E trouxeram um desenvolvimento impressionante, né? Então, foi uma experiência na Embrapa, fizemos muitas publicações, muitos programas novos, mas então, seguindo aí o seu caminho, chegamos... Quanto, pois é, quanto tempo você ficou na África? 2 anos? Não, na África eu fui durante 4 anos. 4 anos. É, Você falou que foi no Senegal primeiro e depois para. em 76, aí foi para o Nice, 77, 78, 79, terminei lá em 80, né? Quando eu vim para o Brasil. Né? Então, é uma experiência muito intensa essa de viver lá, vivi coisas muito mesmo com essas comunidades lá, né? Ô, Evaristo, deixa eu te falar, nós já estamos chegando, já estou vendo aqui que nós já estamos quase na reta final aqui, e Poxa vida, hein? deixa eu te falar, a gente chegou, malemar, nós estamos, eu queria que você desse vamos dizer assim, uma encerrada no assunto da Embrapa, já vamos dizer assim, você ajudou a fazer, na verdade, você construiu 3 grandes centros da Embrapa, esse aí de Petrolina, aí em Jaguariúna e também é, Isso. o Embrapa territorial. E você hoje é um homem que tem números, você mostra com números que o produtor rural brasileiro ele preserva 26% do território brasileiro. Eu queria que você desse uma panorâmica sobre esses números, porque eu acho que eles trazem uma luz gigantesca sobre um tema que se debate e se fala muito e se tem pouca razão nessa O tema. papel da pesquisa científica, o papel da Embrapa, é trabalhar com números, mapas, fatos, né? Não Uhum. é da opinião, interpretação. Então, que os agricultores preservam o meio ambiente é um fato, todo mundo sabia disso. Uhum. Mas a dimensão territorial dessa preservação, quanto que eles preservam? Por exemplo, estamos falando agora da região oeste da Bahia. Quanto que os produtores de algodão têm de reserva legal de APP? Quanto da área deles é mantida em reserva legal em APP? Eu mesmo sabia que era bastante, porque a gente vê quando chega de avião tudo. Mas esse número não existia, até que o Código Florestal Uhum. estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural. Né? Então, o Código de 2012 estabeleceu que todo produtor tinha que fazer esse cadastro ambiental rural. E nesse cadastro, em cima de uma imagem de satélite, com 10 metros de detalhe, que foi fornecida do Brasil inteiro, no caso de São Paulo, sob ortofoto de 1 metro de detalhe, 1 metro de resolução em São Paulo, eles tiveram que pôr o perímetro do imóvel e depois mostrar todas as nascentes, os córregos, onde é que
eles têm mata ciliar, onde é que tem mata, o que eles preservam, etc. etc, né? Então, todos os agricultores mapearam isso e declararam isso. Tem gente que fala, mas o cara é declaratório. Não, mas não é declaratório, só palavra, não. É um mapa. Né? É como no imposto de renda. Era como se, por exemplo, você declarasse, eu tenho um apartamento, só que se você mandasse a planta do apartamento para o imposto de renda e, além disso, mandasse a disposição dos móveis dentro do apartamento. Isso é o que dizer. Quer dizer, ninguém é capaz de pedir isso de um cidadão urbano. Né? Mas do produtor acha que é normal, ele mostrar as tripas. Né? Mostrou toda a estrutura das propriedades. E a Embrapa Territorial baixou esses dados, fez várias gerações de programas para tratar essa informação, o geoprocessamento, e pôde, então, totalizar, por exemplo, no município, as áreas dedicadas à preservação, a título de reserva legal, a título de área de preservação permanente e até de vegetação excedente, por todos os produtores do município que se cadastraram no CAR. E depois tem do município, cada município, a micro-região, e assim o Estado e o Brasil. Então, o número que você falou é verdade. Quer dizer, os produtores, no última avaliação nacional que nós fizemos, aí 4 milhões, 800 mil imóveis no Brasil, em 2019, nós estamos terminando agora uma atualização até abril de 2020, abril-maio de 2020, mas eles preservavam 190 milhões de hectares. Quer dizer, eles cuidavam, dedicavam à preservação do meio ambiente e vegetação nativa, uma área que corresponde a 26% do Brasil. Né? Todos os parques nacionais, unidades de conservação integral, elas dão 10% do Brasil. O agricultor preserva 2,5 vezes mais de vegetação nativa do que os parques nacionais, né? É eles que permitem os corredores, as conexões para a fauna, para tudo, né? Então, a agricultura é essencial na preservação ambiental. Então, essa dimensão territorial, mas graças ao trabalho da Embrapa, isso está no site da Embrapa, você pode consultar por município, por micro-região, por estado, saber o quanto os agricultores preservam. Então, essa é a dimensão territorial. E agora nós estamos estudando a dimensão econômica disso, a dimensão social e a própria dimensão ambiental. Quanto tem de carbono, serviços ambientais isso presta. Né? Então, para que os agricultores sejam reconhecidos pelo que eles fazem e que o mundo urbano não reconhece, não dá valor, pelo contrário, eles são criminalizados, como se eles fossem assim criminosos, gente que está aí para destruir a natureza, e que isso não é verdade. Né? A imensa maioria dos produtores cuida da terra, cuida da água, não é? Mas existe essa criminalização da agricultura brasileira na área ambiental, de gente que faz isso, às vezes, de boa fé, e muitos que fazem isso de má fé, até por razões comerciais, né, contra o Brasil. Mas aí apareceram esses dados da Embrapa, até agora não apareceu ninguém para dizer que não é isso, que está errado, que o meu cálculo do Mato Grosso não está certo, ou que de Picuí, na Paraíba, o que eu coloquei lá em Picuí, na Paraíba, não é, em Afogados da Engazeira, lá em Pernambuco, não está certo. Tem que falar concretamente, porque tem mapa de tudo, né? Então, é claro que tem APP bem preservada, mal preservada, a vegetação está se recuperando, tem lugar que pega fogo, não deveria pegar. Existe uma outra coisa que é a gestão desse enorme patrimônio, né? Mas hoje nós sabemos que quem mais dedica recursos, tempo, à preservação da vegetação nativa no Brasil são os produtores rurais. É quem mais preserva a natureza no Brasil. Essas terras que eles imobilizam em prol do meio ambiente, elas têm valor. E isso soma mais de 3 trilhões de reais imobilizados em prol do meio ambiente. Não existe nenhuma categoria profissional no Brasil que faça isso, que dedique tanto do seu tempo, dos seus recursos, em prol do meio ambiente. Ali na região oeste da Bahia mesmo, eles preservam mais de 35% da área. A exigência é 20%, mas eles têm muito mais do que precisa, do que exige a lei. Né? Então, acho que esse é um trabalho que marcou época mesmo e que nós continuamos desenvolvendo lá na Embrapa Territorial. E esse é um trabalho que eu acho que efetivamente precisa ser melhor explorado, melhor divulgado junto à mídia, à grande mídia, enfim. A gente precisa valorizar imensamente esse trabalho. Né? Na média, os produtores preservam 48% dentro da propriedade, é isso mesmo, né? Isso mesmo. O agricultor brasileiro é o único no mundo que, na prática, só usa metade do seu imóvel. A gente teve visita de americano aqui, tem a Universidade de Wisconsin outro dia aí, e
falamos que o produtor só usava metade e o resto mantinha para o meio ambiente, ele achou que tinha um problema de tradução, entendeu? Ele falou, aí tem um problema na tradução. Eu falei, não, mas não, é isso, é isso. E o governo não paga nada. Eu falei, não paga nada. Mas por quê? Imagina que eu vou pegar minha terra e não vou usar a terra que eu comprei, a terra que eu paguei eu não vou usar. Não, mas bom, é assim aqui, né? Nós não estamos contra isso. Agora, você ser tratado de criminoso, de gente que ameaça o meio ambiente, é que é inaceitável, né? Inaceitável. A contribuição que o produtor dá é enorme. A cidade e o campo têm que andar juntas, né? E esse conhecimento mútuo, né? Uma precisa da outra, e o campo presta enormes serviços ambientais no Brasil. E esse trabalho nosso também aumentou assim o moral dos agricultores, né? Eles viram assim com números, né, o papel, a importância deles, da própria pecuária, de vários setores. Então nós temos cálculos até quanto que o café dedica à preservação do meio ambiente, quanto que a cadeia do algodão dedica, né? Enfim, para várias cadeias até a gente tem feito isso. Um livro que eu escrevi, que é um livro bacana, esse aqui, ó, chama O Descobrimento da Biodiversidade. A ecologia de índios, né, jesuítas, leigos, no século XVI. Né? Então, os jesuítas, eles deixaram muitas páginas escritas, muitas ilustrações sobre a nossa fauna, quer dizer, de animais, tudo. E eles formularam algumas teorias no Brasil extremamente avançadas lá no século XVI. E eram católicos, né? Por exemplo, eles fizeram uma distinção que hoje tem muita gente criacionista que não consegue fazer. Eles distinguiram origem de criação. Então, eles falam, a origem de tudo é Deus, a origem. Uhum. Mas a criação é a natureza. A natureza é quem cria. E continua criando até hoje. Né? E eles mostram que muitos animais daqui não estavam na Arca de Noé. Eles surgiram depois. Porque se eles estivessem na Arca de Noé, Deus tinha que ter anunciado, isso era o cálculo, tinha que ter anunciado para as preguiças daqui 270 anos antes do dilúvio. Antes do Noé, elas tinham que saber. Porque até elas chegarem lá, elas iam levar um tempo inacreditável. Mas como é que elas fariam para ir até lá? Eles falam, eles escrevem nessa, não pode ser que os continentes não estavam na mesma posição que estão hoje. Então, você vê coisas assim impressionantes, das pontes, né? E fala como é que a capivara, que é prolífica, se ela foi até lá e voltou, como que ela não deixou descendente na África? Como é que não tem capivara na África, né? Depois ele fala das ovelhas do Peru. As ovelhas do Peru, as lhamas, os guanacos, né? Ele fala, eles vivem mal abaixo de 3.000 metros. Como é que eles teriam feito para ir até lá e voltar a 3.000 metros? Não, eles surgiram aqui, depois, né? Eles falam que da matéria mineral pode surgir vida e são contra o fixismo. Eles falam que as espécies evoluem. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas é muito avançada a visão que os jesuítas tinham, uma coragem muito grande. O próprio padre Nóbrega tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, se milham nos montes de São Paulo muitos animais. Ele fala, animais que Aristóteles, no livro dos animais, não mencionou. Animais que Teofrasto não mencionou. E vai falando. Um monte de grandes autores, né? História natural. Eles nunca falaram desses animais. Eles não conheciam esses animais. Eles não mencionam. Aí ele faz um ponto e dá uma de jesuíta. Faz um ponto e fala, nem a Bíblia. Ponto. São os jesuítas. Então, essa história desses jesuítas daquela época são meio diferentes dos jesuítas de hoje, né? Mas, assim, eu escrevi livros sobre isso, sobre os animais. Isso me levou a uma reflexão que eu tenho 2 livros enormes aqui, em hebraico, sobre animais interiores, né? Então, a ecologia espiritual dos animais interiores. Tem dia que você sente uma cobra, né? Tem dia que você sente uma águia, tem dia que você vira uma onça, né? Tem dia que você acha que você é um rato, então, um touro. Quer dizer, nós temos esses animais que nos habitam, né? E a tradição mística judaica e católica, sobretudo Catarina de Siena, uma doutora da igreja, etc., o que os místicos dizem é o seguinte, que a sua animalidade, o dia que você se sente um leão, o dia que você se sente uma pomba, o dia que você se sente um rato, a sua animalidade ela não deve ser desconhecida.
mas ela não deve ser controlada também. Ela não deve sequer ser educada. A sua animalidade deve ser salva. Todos os animais que te habitam têm que ser salvos. Você é uma arca de Noé. Você tem que levar a termo cada animal. Nenhum deles pode morrer no dilúvio do inconsciente. Então, como é que eu salvo o touro que tem em mim, a aranha, a águia, o pardal, etc. Então, esses animais bíblicos, eu fiz um estudo grande sobre os animais bíblicos, e nesses livros aqui, com uma ilustração primorosa de um grande ilustrador, que faz coisa para Globo, tudo, um cara muito bacana, eu tratei nesses volumes dos animais bíblicos, mas, assim, eu apresento, por exemplo, o grou, a grua. Ninguém sabe, a grua vai achar que é um guindaste e tal, né? Uhum. Mas a grua, guindaste tem esse nome por causa da ave, né? Então, primeiro, sempre apresenta a biologia do livro, do bicho. Depois, a ecologia, como é que ele vive. Depois, a etologia, o comportamento que ele tem. Depois vem o lado fabulário, quer dizer, a fábula, a raposa e as uvas. Sempre tem lições que a gente se inspira dos animais para ensinar os homens, em fábulas. Mas depois existe um conteúdo mais simbólico, que você vê nos símbolos, o Cordeiro de Deus, você tem símbolos, né? Depois você tem os arquétipos, né? Que é uma coisa muito mais universal, né? O arquétipo do leão, o arquétipo do cavalo, né? Mas a mística cristã vai além disso. Ela fala também de uma energia vivente, uma energia que tem nesses animais que estão em nós. Então, nós somos todos irmãos, né? Como diz São Francisco de Assis, nós temos a mesma origem, né? Que é Deus, né? A gente contempla a criação, né? O Padre Anchieta tem relatos impressionantes com a biodiversidade brasileira e do relacionamento que ele tinha com os animais, né? Histórias assim fabulosas do Padre Anchieta, com os guarás, com as onças, com os papagaios também. Então, os animais nos habitam, existem esses animais interiores, e eu fiz aqui esses livros que tratam disso dentro da perspectiva um pouco da mística, da cabala, do judaísmo, etc. Mas são pesquisas assim que exigem muito trabalho para a serem feitas, né? Eu tenho vários livros que relacionam a espiritualidade com esse mundo natural, maravilhoso, onde nós vivemos, né? Onde nós vivemos e que sempre ficamos assim em contemplação. Tem um livro também importante, em termos filosóficos, mais assim, que se chama O Íntimo e o Infinito. Né? Então, é o universo das ciências e o cosmos das religiões. E o Beato, o Santo João Paulo II, né, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o universo é uma sentença que Deus não acabou de escrever ainda. É uma frase que Deus não acabou de escrever ainda. Né? E nós estamos lendo lá o comecinho da frase ainda. Nós estamos para trás do que ele já escreveu. Né? Mas ele também não acabou de escrever ainda. Né? Então, existe assim, uma relação, um desafio entre fé e ciência. Eu participo, sou membro da diretoria de um instituto em Curitiba que se chama Ciência e Fé, que tem um jornal, o Jornal da Universidade, há muitos anos, e que reúne judeus, católicos, protestantes, espíritas também, e ateus, da área da filosofia, da área de pesquisa, e há muitos anos a gente produz reflexões, faz publicações. Esse Instituto Ciência e Fé de Curitiba, quem dirige é um jornalista que talvez você conheça, o Haroldo Heigert, que foi da Gazeta do Povo, um grande jornalista do Paraná, amigo do Jaime Lerner, de um monte de gente, mas é um ambiente assim de reflexão mais elaborado, esse diálogo entre a fé e a razão, né? A fé e a ciência. Queria agradecer imensamente esse papo de 1 hora e pouco que nós tivemos aqui, dizer que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão adorar, eu adorei, vou assistir de novo, enfim, muito bacana a sua história de vida, essa sua experiência profissional, pessoal, essa sua visão de mundo, essa sua experiência de católico, transformadora para nós todos. Eu queria agradecer imensamente sua presença, viu? Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Continue levando, né, ao conhecimento das cidades, de gente que vive longe do campo, né? Esse tesouro mesmo, que é a vida no campo, né?
E, para mim, também, como você mostra em muitos casos, pessoas que você traz a importância, né, da inovação, da ciência, tudo isso pode caminhar junto, né? É uma riqueza enorme, né? Eu acho que nós vivemos um tempo que eu já até comentei com você, nós precisamos trabalhar paz na terra pelos homens de boa vontade. Não é paz na terra aos homens como um presente, não. Paz na terra pelos homens de boa vontade. A gente precisa de boa vontade nesse momento. No Brasil, na igreja, na ciência, na agricultura, na política, a gente precisa ter paz e ela só pode ser construída se tiver boa vontade. Quem tem má vontade não vai construir a paz. Pode ter todos os argumentos do mundo, não basta. Então, minha última palavra é nesse sentido de realmente, como diz o Salmo, né, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, né? Então, a paz é fundamental. Precisa ter comida para ter paz, né? Precisa ter justiça para ter paz, mas precisa ter boa vontade. Se não tiver boa vontade, não vai, não vai. Maravilha, muitíssimo obrigado. Domingão do Carlão agradece imensamente a presença do Evaristo de Miranda. Ele é o chefe da Embrapa Territorial, ele é uma figura humana maravilhosa, se dispôs a estar aqui, abrir o coração para nós. Muito obrigado, viu, Evaristo? Valeu. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão e eu quero agradecer imensamente a audiência do nosso público aqui através das lentes do Canal do Boi. E se você estiver vendo este vídeo depois, através do nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve no canal e aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo programa.